Bom dia, amada igreja. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. E para nós darmos início ao trabalho dessa manhã, eu convido o irmão Bebeto para fazer a leitura do texto áureo e nos levar a Deus em oração. Bom dia, meus irmãos queridos e amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundantemente com cada um de vocês. Dando início à nossa escola bíblica de hoje, eu quero ler para os irmãos o texto áureo da lição deste domingo, que se encontra em Apocalipse 4, 11, e diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Vamos orar? Pai bendito, Deus de infinito amor e misericórdia, em nome de Jesus nos encontramos diante da tua face augusta nesta hora, agradecidos pela noite que o Senhor nos deu de sono reparador e restaurador. Nós te agradecemos o privilégio da vida e vida abundante em Jesus Cristo. Enquanto lhe pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações através do estudo da escola bíblica deste domingo. Ó Deus, visita a cada professor nesta hora e que tudo o que eles falarem venha do teu coração para o nosso coração. Fica conosco, dá-nos um dia de gozo e de paz na tua presença, pois nós oramos agradecidos pelos méritos de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor. Amém. Muito obrigado, Bebeto, por estar sempre disponível em participar da nossa escola bíblica dominical. E agora eu vou convidar o pastor Lázaro para fazer uma introdução e falar sobre a razão da revelação e a magnificência da majestade divina. Lembra aos irmãos de toda aquela retrospectiva que nós já fizemos em relação ao início do livro do Apocalipse, e agora nós começamos a entrar na parte da visão propriamente do livro. Olá, gente querida, graça e paz de Jesus, tudo bem com todos? Prazer estar aqui com vocês, privilégio grande participar da Escola Bíblica Dominical. Gil, agradeço a Gil pelo convite, me deu o privilégio de estar aqui com vocês. Nós vamos estudar hoje a lição 5, a lição 5 da revista, que aborda o capítulo 4 do livro do Apocalipse. Então, na revista é a lição 5, mas refere-se ao capítulo 4 de Apocalipse, e o título dado à revista é o início da visão. E aí eu queria ler com vocês, por favor, abram suas Bíblias, acessem as suas Bíblias no capítulo 4 do livro do Apocalipse. Eu vou fazer a leitura do texto inteiro, porque eu acho importante para a gente situar algumas coisas, para a gente ir acompanhando algumas coisas. E eu faço a leitura agora, farei a leitura na versão NVI. Tá? Há uma diferença, a gente vai perceber que alguns termos eles mudam bastante. Na Almeida Revista Corrigida, a Revista Atualizada, para a NVI. Eu estou lendo na NVI. Tá? Me acompanhe. É diferente, mas dá para perceber a que se refere. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava aberta uma porta no céu. Pausa. Depois dessas coisas, que coisas? As coisas é o relato das 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse. Então, tem um relato das igrejas, e aí começa essa segunda cena. Na segunda cena, ele já começa assim: Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinha coroas de ouro. Do trono saía relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus.
e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de óleo, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia a um leão. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetia sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. O texto é riquíssimo, riquíssimo. Mas antes da gente explorar, eu queria relembrar as irmãs e os irmãos algumas coisas que ajudam na leitura do Apocalipse. Então, a primeira delas é que nós estamos diante de um gênero literário. Apocalipse é um gênero literário que não tem paralelo em português. Nós não temos em português algo que se assemelhe a esse tipo de literatura judaica. Então, o que eu estou querendo dizer? Que assim como há o gênero romance, ficção científica, livros históricos, poemas, poesia, existem vários. Existe também um tipo de literatura na cultura judaica, existia na verdade, que chama Apocalipse. E na Bíblia não tem apenas esse relato aqui de uma literatura apocalíptica, né? Tem Ezequiel, tem Daniel, tem Mateus 24, se não me falha a memória, 24. Então, esses trechos na Bíblia são tipos de literatura apocalíptica. O livro chamado Apocalipse é um livro que aborda ou que se utiliza dessa literatura. Então, a primeira informação importante é essa. É um tipo de literatura específico, um gênero específico. E assim como você não lê um livro de poesia da mesma forma como você lê um livro de história, e você não lê um livro de ficção da mesma forma como você lê uma biografia, uma autobiografia, você não deve ler o livro de Apocalipse utilizando-se dos mesmos critérios, dos mesmos parâmetros que você faz para ler o Evangelho, para ler Atos, para ler Salmos. Não. O livro do Apocalipse precisa ter um olhar específico. Então, a primeira informação é essa. Segunda informação é que, como é esse gênero literário? Então, por exemplo, um livro do Salmo ele se preocupava com o ritmo, com a poesia, para que haja melodia, né? Então o livro dos Salmos foi escrito para ser cantado. Então a preocupação ali é poética, é artística, né? Tem essa característica. O livro de Atos, por exemplo, é um livro histórico, então se preocupa com os dados e tal. Essas são as características. E o livro do Apocalipse? Quais são as características? O livro do Apocalipse, o autor se preocupa de construir uma imagem. Pense comigo, ele está construindo uma imagem, como quem pinta um quadro, certo? Só que ao invés de ele estar pintando um quadro mesmo, ele está escrevendo, mas como alguém que está descrevendo uma imagem que está sendo construída. É por isso que a simbologia é muito rica no livro do Apocalipse. Tem a imagética e tem a simbologia. Então você olha para o livro e vê essa construção dessa imagem, mas lê ele a partir dos símbolos que essa imagem corresponde. Eu vou tentar dar um exemplo. É um exemplo, então tente guardar as devidas proporções. Quando alguém fala assim, fulano é delicada como uma flor, a pessoa não quer que você, ao pensar em fulana, pense na flor, mas pense na delicadeza da flor. Ou fulano é bruto, parece um cavalo, né? A gente usa essa expressão às vezes.
Quando você fala isso, não quer que, ao pensar em fulano, você lembre do cavalo animal, mas o que o cavalo representa. Então é mais ou menos isso. Quando o autor está descrevendo aquela imagem, esse texto aqui, por exemplo, do capítulo 4, cheio de imagens, né, e ele fala de, por exemplo, os 4 seres viventes, né, o boi, a águia. Ele não quer que você pense em um boi e numa águia, mas naquilo que o boi e que a águia representam. Cheio de olhos. Então, é um ser até estranho da gente descrever, de desenhar. Imagine, um ser que tem vários olhos embaixo e em cima. Como é isso? Então, não é isso. Não é a imagem em si, mas o que essa imagem representa. Eu acho que ficou claro, né? Mas vamos lá. Eu fiz a impressão aqui de umas coisas que talvez me ajude. Então, nós estamos nesse trecho aqui, o início da visão, que a perícope é do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 4, tá bom? Então vamos por partes. Deixa a sua Bíblia aberta aí, que você vai conseguir me acompanhar bem. Então, a primeira parte é a introdução. O que é que o autor pretende nesse trecho? Então, primeiro, ele pretende transmitir a visão do céu, certo? Segundo, a glória de Deus exaltada. Terceiro, mostrar que Deus é soberano sobre tudo e todos. É o que está posto aí nesse trecho que a gente leu. Quarto, que ele é o Senhor da história. E, por fim, apontar a esperança dos salvos. Certo? Então, são esses 5 objetivos que ele pretende aqui. Eu vou repetir. Transmitir a visão do céu, a glória de Deus exaltada, mostrar que Deus é soberano sobre tudo e todos, que ele é o Senhor da história e apontar a esperança dos salvos. Então, como eu falei, o livro dos Salmos é o livro de símbolos, tá? E de imagens. Pois bem, vamos lá. Então, e ele faz isso, e ele apresenta pra gente, ele chega nesses objetivos com 4 revelações que eu extraí da revista. Aí tá, eu sigo a revista, mas eu tento acrescentar outras coisas, tá bom? Então, quais são essas 4 revelações? Vamos lá. Então, primeira revelação, ele revela sobre quem rege a história. Revelação sobre quem rege a história. Segunda, revelação sobre a magnificência da sua majestade. Esse que rege a história é magnífico e ele é majestoso. Terceiro, revelação sobre a santidade, transparência e a reverência devida àquele que está no trono, que rege a história, ao Senhor. E, por fim, revelação sobre a grandeza de Deus. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos tentar trabalhar essas 4 revelações. Eu não sei se está ajudando não essas impressões, mas eu vou usá-la até o final, então tenha paciência, tá bom? Então, a primeira coisa que o autor trabalha, o versículo 1, me acompanhe na sua Bíblia, é revelação sobre quem rege a história. Quem rege a história? E aí o texto está escrito o seguinte: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvi falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deverão acontecer. Então a primeira coisa que eu destaco aqui é essa experiência típica dos profetas, né? Uma espécie de epifania, uma porta aberta nos céus. O autor da revista aponta algumas coisas, até o próprio Jesus, mas essa porta aberta no céu é típico da revelação. Eu abro, eu desvelo, eu apresento, eu mostro aquilo que estava por detrás, que estava escondido. Mas a segunda coisa que eu destaco aqui é céu, a palavra céu aí. Quando a Bíblia aparece céu, ela apresenta no mínimo 5 significados. Então, primeiro, céu é esse céu que a gente vê dos pássaros, né? Segundo, o céu dos astros. Terceiro, aquela experiência de Paulo que vai ao terceiro céu, e a gente não sabe muito bem aquela experiência transcendente de Paulo, né? Quarto é o céu absoluto, onde Deus habita. E o quinto, e o que eu acredito que está posto aqui, é aquilo que Paulo escreve lá em Efésios, quando ele fala que nós já estamos assentados em lugares celestes em Cristo Jesus. Eu acho que tem mais sentido isso. Por quê? Porque ele vem seguindo o pensamento. Lembre-se que ele começa esse versículo 1 dizendo o seguinte: depois dessas coisas, que coisas? Dele mostrar como é que Jesus está tratando a sua igreja, está tratando esses que já são salvos. E Paulo fala que aqueles que estão em Cristo já estão assentados em lugares celestes em Cristo Jesus.
E aqui ele está mostrando para a gente como é esse lugar celeste. Né? A teologia chama isso do já e o ainda não do reino de Deus. Já estamos no reino de Deus, mas ele não está absoluto ainda. E aí ele está aqui desvelando esse reino que nós não temos acesso ainda ao absoluto dele. Tá? Então é isso. E aí o que João experimenta é que é o Deus que chama ele para... É o Senhor que chama ele para revelar essas coisas. Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas haverá de acontecer. E o que ele mostra para João? Ele mostra que é ele que está regindo a história. Apesar de todas as tribulações, apesar de todas as maldades, apesar de toda a perseguição que a igreja está sofrendo, que está acontecendo no mundo, João tem acesso à revelação de quem de fato está regindo a história. Então, apesar de parecer que as coisas estão meio sem ordem, as coisas estão acontecendo, né, o mundo está de ponta cabeça, o que João tem acesso aqui é que o Deus eterno continua regindo a história. Então, a primeira revelação que ele tem é essa. A segunda, qual é? Revelação sobre a magnificência da sua majestade, versículos 2 e 3. Revelação sobre a magnificência da sua majestade. E o que está escrito? E logo fui arrebatado em espírito, outra experiência de epifania, né, de transcendência, de arrebatamento. Fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu. O primeiro destaque que eu faço é esse, trono. Trono, ele significa no mínimo 3 coisas. Primeiro, esse que está regendo, que está no trono, rege a história. Quem está no trono tem honra e merece ser honrado. E quem está no trono é soberano. Certo? Então, eis que um trono estava posto no céu, nesse céu que eu acabei de falar. E um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na sua aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônia. O autor da revista apresenta essas duas pedras, dizendo que a pedra de jaspe significa pureza e sardônia significa autoridade, aquele que detém autoridade, né? A branca e a vermelha. Mas isso é apenas simbólico, como eu acabei de falar. O que está mostrando é o seguinte: assim como são preciosas essas pedras, né, nós estamos falando de pedras preciosas, quem está sentado no trono é precioso. É alguém diante do qual nós precisamos reconhecer o seu valor. Tá? E aí tem uma simbologia interessante aqui, que é o arco-íris. O arco-íris aparece na Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, deixa eu conferir, Gênesis capítulo 6, que é a misericórdia de Deus Gênesis 9:12, quando Deus apresenta depois do dilúvio o arco-íris como um pacto da sua misericórdia, da sua graça sobre a humanidade. Então desse trono saiu um arco, né, que era uma pedra semelhante a jaspe. Aí você lembra da simbologia que eu falei, semelhante à esmeralda. Então não é para você pensar na esmeralda, mas aquilo que a esmeralda significa. Então, assim como a pedra preciosa, a misericórdia do Senhor sobre nós é preciosíssima. Esse Deus que está sentado, né, magnífico como as pedras preciosas, majestoso, né, ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Né? A terceira revelação, e essa é um pouco mais densa, que tem muitas informações, peço que você me acompanhe, é a revelação sobre a santidade, transparência e reverência que é devida ao Senhor. E aí o versículo 4 ao 8 diz assim, eu vou ler novamente. Ao redor do qual, eu vou ler na NVI que é melhor, versículo 4. Pronto. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham a cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono, havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia como um leão, o segundo como um boi, o terceiro
tinha um rosto de homem, o quarto parecia como uma águia em voo. Olha que interessante isso. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, esse aqui é riquíssimo, mas o que apresenta para a gente? O que revela para a gente? Qual foi a revelação que João teve? Primeiro, de que Deus é santo, né? E esses outros 24 tronos, e aí é uma simbologia, esse texto é cheio de simbologias a partir dos números, né? 4 seres viventes, 24 tronos, 7. Então, esses números eles são simbólicos. Então, não se preocupe exatamente em contar quais são. Então, mas o que eles representam? Então, há quem diga que esses 24 anciãos, eles representam tanto a totalidade da lei, né, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, através dos 12 patriarcas, quanto a totalidade da Nova Aliança, representado pelos 12 apóstolos. Juntando 24, mostrando para a gente que o Senhor, na verdade, é o Senhor da história, tá? Toda a história. Toda a história. Né? E aí, esses anciãos, eles tinham coroas de ouro, que reverenciam aquele que está no trono. Desse trono saem relâmpagos, vozes e trovões, mostrando esse poder, aquele que detém o poder. E tinha 7 lâmpadas, né, e 7 Espíritos de Deus, que mostra aponta para essa pureza. Mas é tudo simbólico. Mas eu vou falar o que eu acho que chama mais a atenção de todo mundo, né? 2 coisas. O primeiro é esse mar de cristal, que faz uma referência, minhas irmãs e irmãos, a bacia de bronze lá do templo. Está a referência de Êxodo 25, Êxodo 30, 17... Me perdoe. Êxodo 30, 17 a 21. Que diante do Santo dos Santos tinha a bacia de bronze, que é a bacia da purificação. Então, talvez o que João está mostrando para a gente aqui é que diante desse que está sentado no trono, nós precisamos nos purificar. E aí vem a figura dos 4 seres viventes, que tem um montão de gente falando um monte de coisa, e tentando descrever, dizer o que significa, o que não significa. Mas o que eu acredito? Ao invés de ficar especulando muita coisa, eu acredito que o leão representa todos os animais selvagens, o boi todos os animais domésticos, então aquilo que há de mais poderoso na selva, aquilo que há de mais poderoso entre os animais domésticos, aquilo que há de mais poderoso entre as aves, né, que é a águia, e o ser humano em sua plenitude, né, da criação. Todos eles estão submissos ao senhorio do que está sentado no trono. Todos eles. Todos eles. Mostrando que o Senhor é poderoso sobre todos. E por fim a santidade. Diante deles, todos esses cantam: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A gente não pode tirar esses textos do seu contexto. Lembre-se que o início, a introdução, ele diz que essas coisas foram reveladas depois das outras. Então, vem seguindo a lógica. Você não pode tirar esses símbolos aqui, essa imagem construída, do seu contexto, senão fica uma loucura. É o que as pessoas fazem. Muitas pessoas fazem. Então, esses animais, eles representam aquilo que o autor vem construindo como uma imagem. Lembra que eu falei da imagem? Então, imagine um quadro só. Não são figuras aleatórias que estão postas ali, mas é a construção de uma imagem. E o que ele está querendo mostrar para a gente? Que o Senhor é soberano sobre a história. Então, ele vai mostrando os processos históricos e todos os agentes da história. Então, esse leão, esse boi, o homem e a águia, representa todos os seres vivos, né? Os seres animais, e o poderio do Senhor. O Senhor é poderoso sobre eles. Ele é maior do que ele, todos esses prestam reverência ao Senhor. É como o salmista fala: toda a criação rende louvores ao Senhor. E por fim, revelação sobre a grandeza de Deus, que aí o versículo 9 a 11, toda vez que os seres viventes dão glórias, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos, né, toda a história,
se prostra diante do que está sentado no trono e o adora, aquele que vive para todo sempre, e lança suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, nosso Deus, és digno de receber glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade todas as coisas existem e foram criadas. Há essa técnica no Apocalipse de repetir, de repetir, de repetir. Mas no final, o que ele revela para a gente? Revela que Deus é grandioso. Grandioso. Ele está assentado no trono da história. Então, como eu falei, esse trecho é como o livro do Apocalipse tem essa característica, como alguém que está construindo uma imagem. E essa imagem é que traz as revelações. É um livro codificado. E para perceber esse livro, para distinguir esse livro, você tem que entender que você está diante de uma imagem e precisa distinguir símbolos. Pois bem, essa é a visão que o livro do Apocalipse, o capítulo 4, traz para a gente. Espero que tenha te abençoado, espero que tenha contribuído, que o Senhor te abençoe. Foi um prazer estar contigo. Um abraço, fique na paz de Jesus. Muito obrigado, pastor Lázaro. E agora vamos em Amélia Rodrigues convidar o pastor Gilson para nos falar sobre a revelação da santidade, transparência e reverência devida ao Senhor e também falar um pouco sobre o reconhecimento da grandeza de Deus. Por favor, pastor Gilson. Bom dia, graça e paz, meus queridos e amados irmãos da nossa amada Igreja Batista Sião. É com alegria que nós nos encontramos mais uma vez para estudarmos um pouco da palavra de Deus. Vamos orar, queridos. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, nos dirigimos a Ti nesse momento, pedimos a orientação dos altos céus para entendermos a Tua palavra, Pai. Fala ao coração do Teu povo nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer mais uma vez, questão de carinho, por Deus amado Gil, que sempre me convida para estar aqui com os irmãos, é uma honra para mim, me sinto muito honrado mesmo. E também o meu pastor Walter, pastor e mestre, agradeço pela confiança de sempre, tá bom? O texto da lição de hoje é Apocalipse capítulo 4. De antemão já vou adiantar para os irmãos que eu não vou me ater muito aos significados dos símbolos, porque a revista traz isso com muita clareza. E está muito boa mesmo a explicação da revista. Então os irmãos já leram, já estão cientes, de cada significado dos símbolos. Esses símbolos são mais tranquilos para serem interpretados. É evidente que quando se trata do livro do Apocalipse, nunca é 100% qualquer interpretação, A gente vai encontrar várias correntes, possibilidades de interpretação. Eu sempre, quando estudo o livro do Apocalipse aqui com o meu povo, eu sempre gosto de dizer que a gente não tem que ficar muito tenso em querer saber o significado literal dos símbolos, porque senão a gente acaba correndo o risco de criar fantasias, e aí que nascem as heresias. Então a gente estuda com muito cuidado, e é um livro fantástico, é um dos meus livros preferidos, a Bíblia Sagrada, gosto demais, tanto que eu estudo ele com os novos convertidos aqui da igreja, faço questão de colocar no programa dos novos convertidos. E é um livro maravilhoso, porque é um livro que a gente precisa ler sempre para estar fortalecido no Senhor, um livro que fala do fortalecimento do Senhor, do livramento do Senhor para a igreja, da vitória da igreja em Cristo Jesus. Então leia o livro com alegria, leia com prazer, leia com visão espiritual, sem neurose, sem querer encontrar a roda, descobrir a roda, mas ler com muita sabedoria e extrair as lições. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir extrair as lições do texto do Apocalipse. Mais do que saber o significado dos símbolos, é extrair as lições. E é o que eu pretendo fazer nesta manhã, partindo de que a revista já traz com clareza esses detalhes de significação de cada símbolo, tá bom? Então, qual é a lição, ou quais são as lições que nós podemos tirar desse texto? Para isso a gente precisa ler o texto primeiro, E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 4. Vamos ler os versículos do 1 ao 11. São apenas 11 versículos, ou seja, um texto bem curtinho, bem pequenininho.
Tá bom? Vamos lá? Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante dele. Prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Louvado seja Deus pela leitura da sua santa palavra. Eu ainda queria ler no capítulo 3, versículos 21 e 22, que diz: Ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. João já tinha tido uma outra visão. Foi a visão do Cordeiro, né? A visão do Cristo. O Cristo que é o Alfa e o Ômega, o Eterno, que é o Senhor de todas as coisas. O Cristo que é adorado. Enfim, a majestade do Cristo. E agora, João tem uma nova perspectiva. Na primeira ele estava, como a gente já viu, lá em Patmos, ele dá referência de que estava naquele local ali, especificamente na ilha. Mas agora ele dá uma referência além. Ele diz estar na sala do trono. E ali tinha uma porta aberta no céu. E daquela porta ele pôde vislumbrar, ver algo fantástico, maravilhoso. Ele viu um trono, gente. Olha que lindo, que maravilha. Amo essa visão. Esse texto é fantástico. Por quê? Porque quando a gente pensa em trono, a gente pensa em quê? Qual é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando vem um trono? Majestade. Outra coisa que vem na minha cabeça quando eu vejo um trono é governo, poder político, poder de decisão, autoridade. Não é isso? Quando a gente pensa em trono, pensa em tudo isso. A gente, na nossa cultura política brasileira, o trono está bem distante, está lá atrás, né? No século XIX. Então está muito longe da gente. Mas a gente tem uma ideia do que é a representatividade de um trono. O livro do Apocalipse traz a palavra trono 47 vezes. Dessas 47 vezes, 13 vezes aparecem nesse textinho aqui de nada. Sendo que a gente leu também no texto do capítulo 13, a palavra trono. Para ver que esse capítulo está dizendo, olha, o centro da mensagem do texto sagrado aqui é o trono. Que trono? Não o trono que está lá no capítulo 2, versículo 13. Não o trono de Satanás. Ou o trono da besta que está lá no capítulo 13, versículo 2. Né? Não é o trono da besta, nem o trono de Satanás.
Esses tronos aí, o trono da besta, o trono de Satanás, a referência de autoridade, de poder político, esses aí perseguem a igreja. Esses aí buscam matar a igreja. E é uma luta destes contra a igreja. A igreja vivia esse período de perseguição, de morte. Os nossos irmãos eram mortos pelo poder político. E os valores mundanos tentavam também penetrar na igreja de Cristo. Haja vista as cartas que nós temos combatendo as heresias que tentavam penetrar na igreja de Cristo e mudar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Não é muito diferente do que a gente vive hoje. Eu sei que no Brasil a gente tem uma dita liberdade religiosa, né? A gente pode pregar em qualquer lugar. Até hoje não teve esse impedimento legal. Apesar que um dia pode chegar a ter. Mas a gente sofre outros tipos de perseguição. O preconceito contra o evangélico, o cristão. Os valores mundanos, eu acho que esse é o principal que tem sido usado por Satanás para perseguir a igreja, perseguir os valores que nós defendemos há milhares de anos e tentam denegrir esses valores, tentam mudar esses valores e muitos crentes acabam caindo nessa onda aí do mundo. Então, a visão de João do trono é uma visão do governo, mas não do governo do mundo, mas do governo de Deus. É um trono da majestade de Deus. Olha que maravilha. E diz assim o texto sagrado que, olha, eis que estava a porta aberta no céu e a primeira voz, que como de trombeta, ouviram falar comigo e disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então a primeira coisa que João viu foi no trono e alguém estava sentado no trono. Mas me chama a atenção o fato de que João, ele não descreve na sua visão quem era que estava naquele trono. Ele não diz que Deus era assim ou dessa forma, mas ele dá uma ideia. Eu imagino com uma referência de uma linguagem humana para tentar explicar algo sublime, que é ver aquele trono e quem estava sentado nele. Então ele diz aqui que era semelhante, né? Ele que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Então, ele dá referências de esplendor, de grandiosidade. Ele cita pedras preciosíssimas, belas, o Deus que é santo, puro, majestoso, mas que também é um Deus de juízo, é um Deus de poder, é um Deus de justiça. Quem leu a revista está fazendo a referência aí com o significado que o autor deu lá na revista, né? Vou deixar para quem não assistiu, quem não leu, lê. Então essa majestade, esse juízo divino é identificado por João e ele demonstra isso por meio da sua dessa imagem que ele utiliza para que a gente possa entender aquela visão. E diz aqui o texto sagrado também que havia o quê? Um arco. Eu amo essa Almeida Revista Corrigida, foi um texto que nós lemos. Ele fala que o arco celeste, né? Eu não gosto da tradução que tem arco-íris, não, porque íris é uma deusa grega, não tem nada a ver com o texto sagrado. Mas eu sempre falo, quando eu encontro o arco-íris, eu leio arco celeste. Então, e o arco celeste estava ao redor do trono. Quando a gente pensa em arco celeste, a gente lembra de quê? Do dilúvio. Da aliança que Deus fez com o povo, que Deus fez com a humanidade. E essa aliança é relembrada aqui. Agora, o que me chama a atenção é que o arco celeste, lá de Noé, após o dilúvio, ele aconteceu, como eu disse, pós-dilúvio, depois da tempestade. Quando a gente, geralmente os arcos que aparecem no céu, que nós chamamos de arcos íris, né? Arco-íris, eu pessoalmente chamo de arco celeste. Olha o arco celeste, né? Que aparece o arco celeste sempre depois de uma chuva, depois de uma tempestade, aí vem aquela calmaria, aparece o arco. Mas aqui não, o arco aparece antes. E diz na sequência que ao redor do trono havia 24 tronos e havia sentado sobre o trono 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saiu relâmpagos e trovões e vozes
e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são 7 Espíritos de Deus. Ou seja, havia relâmpagos e trovões, havia uma grande tempestade, mas o arco ele veio antes. O entendimento que eu tenho desse texto é para dizer que Deus mandou-nos a graça, a misericórdia, o perdão, né? Mas um dia, depois da graça, da misericórdia, do perdão, da aliança de restauração feita lá no Éden, que foi renovada em Noé, foi renovada em Abraão, foi renovada em Davi, e assim o Senhor foi renovada antes, né, claro, com Moisés, e assim o Senhor foi renovando a sua aliança até chegar em Cristo, que é a nova aliança. Quando passar esse período, haverá um período de grandes turbulências, trovões, relâmpagos, né? E grande ira será derramada sobre a terra. A gente vai ver isso na sequência da revelação. Já no capítulo 5, já começa a sinalizar sobre isso aí. Então, daquele trono, João viu essas duas imagens maravilhosas, a do arco celeste, a renovação da aliança, o arco da graça, o arco do perdão, da misericórdia, mas também os trovões, os relâmpagos que apareceram ali. Ele fala aqui também sobre os 7 Espíritos de Deus, né? O autor da revista vai explicar isso também, mas a gente já aqui quer dizer que 7 é o número da perfeição, e aqui é a totalidade do Espírito, a ação total, plena do Espírito Santo. Mas o versículo 4 fala que havia também ali naquela sala do trono 24 outros tronos, e sobre aqueles tronos tinham pessoas, anciãos, sentados vestidos de branco, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro também. Ou seja, eram pessoas, anciãos, sentados naqueles tronos, que tinham também suas coroas, e coroas de ouro, né? Tinha sua majestade. A gente vai entender daqui a pouco o porquê dessa imagem que João viu. E as suas vestes brancas, os irmãos vão entender melhor quando for estudar o capítulo 7, quando for ver que as vestes brancas, elas foram branqueadas no sangue do Cordeiro. É a pureza promovida pelo sangue do Cordeiro na vida dos pecadores. Mas seguindo o texto, aparece aqui os 4 seres viventes, os 4 animais. Apareceu os anciãos, apareceu os 4 animais, e os 4 animais, eles eram muito representativos, eles tinham semelhanças com os animais, propriamente dito, mas tinha também angelicais, como asas e outras coisas mais, ou muitos olhos, enfim. Em tese, seriam figuras muito aterrorizantes, né? Mas são muito simbólicas e importantes. E o que a gente pode aprender com essas representações aqui? O que nós podemos aprender com o texto é que todos eles tinham um propósito. Todos eles tinham um objetivo. Qual era o objetivo? Reconhecer a soberania daquele que estava sentado no trono. E diz o texto que eles declaravam de dia e de noite. É uma outra linguagem humana, né? Para a gente entender essa sem interrupção. É um tempo sem interrupção, um tempo sequencial. Então, eles diziam que Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que era e que há de vir. Porque a Deus e somente a Deus é devida toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Ali estava no trono aquele que governa todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que criou todas as coisas. E aqui nós podemos ver a criação na sua totalidade, na representação dos 4 animais, dando glórias a Deus, louvando a Deus, porque só Ele é digno de receber. Meus amados irmãos, uma mensagem dessa levaria um bálsamo àqueles irmãos perseguidos. E como uma palavra dessa traz um bálsamo para a nossa geração, para a nossa época, para a igreja da nossa geração.
Mas observe que na sequência também diz o texto sagrado que aqueles anciãos, olha aí, os anciãos citados anteriormente, eles pegam suas coroas e prostram-se diante do trono e adoravam ao ser que estava sentado no trono. Eles adoravam, eles lançavam as suas coroas, reconhecendo de que ali estava o Senhor, que era o único digno de receber. Os 24 anciãos, numa compreensão mais geral, da maioria dos pesquisadores, dá a entender de que é a união das duas alianças, a antiga e a nova aliança. Ou seja, eu entendo como a totalidade da Igreja de Cristo. Não a igreja da placa, né? Nós temos nossa igreja que tem a sua placa, a sua identificação histórica. Mas a igreja dos salvos, a igreja daqueles que reconhecem que tem em Jesus Cristo o seu senhorio, que tem em Deus o eterno, o seu governo. Deus é o nosso governador, Deus é o nosso Senhor, é Ele que nos sustenta, é Ele que guarda a igreja, é Ele que protege a igreja. A igreja vai sair vitoriosa, sabe por quê? Não por causa de nós. A igreja vai sair vitoriosa por causa da mão de Deus. O mundo não prevalecerá contra a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo pertence a Cristo. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário pela igreja. E é essa mensagem que nós podemos identificar. E toda a igreja, na totalidade de todos os tempos, adorará aquele que está sentado no trono, porque ele é sublime, ele é santo, ele é digno. É o que eu consigo extrair desse texto aqui. Todos podem dizer: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Meus queridos irmãos, qual é o nosso problema? Qual é a causa do nosso sofrimento? O que tem nos aqui inquietado? Nós podemos ouvir para o texto aqui e dizer: qualquer coisa que tenha me inquietado, eu posso colocar nas mãos de Deus. Porque Deus, ele está sentado no trono. Agora quem que está falando, ele está sentado. E o seu governo está sobre o mundo. Deus está no controle de todas as coisas. Quem olha para as coisas que acontecem no mundo e se desespera é porque não conhece a Bíblia. Aquele que conhece a Bíblia descansa, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Porque sabe que Deus está no trono, governando todas as coisas. Ele governa a história. A igreja está passando por muitos momentos difíceis, já passou por momentos difíceis, e eu digo mais, vai passar por momentos muito mais difíceis do que esse que a gente está vivendo. Eu sempre faço questão de dizer para o rebanho do Senhor que eu pastoreio, que a gente deve estar preparado para sofrer por Cristo. A gente precisa estar preparado para morrer por Cristo. E o que é estar preparado para sofrer e morrer por Cristo? É estar confiante de que Cristo, de que Deus, o Senhor, está no controle da nossa vida. É reconhecer de que Deus está sentado no trono e é governador da história. É não se desanimar por causa das coisas que acontecem ao nosso redor. É olhar para esse mundo corrupto, olhar para esse mundo que inverte os valores espirituais de cristãos e não se desesperar. Mesmo que a gente venha a ser presos, torturados, mortos por causa do Evangelho. Aliás, Jesus disse que faríamos isso conosco por causa do Evangelho. Mesmo que isso venha a acontecer, a gente esteja firmes no Senhor. Foi o que a igreja dessa geração aqui do contexto histórico do Evangelho, do livro do Apocalipse fez, quando leram essas palavras. E não deve ser diferente com a gente.
que permaneçamos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Se você não leu a revista, leia, e leia também os textos do Antigo Testamento que são referendados aí. Leia os textos de Ezequiel, de Isaías, especialmente esses dois, mas também de Daniel, porque você vai entender a visão de Deus para a igreja, a visão de Deus para o seu povo. Que Deus nos abençoe e muito obrigado por esse momento. Espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração. Obrigado, pastor Gilson. E agora nós vamos convidar uma outra jovem, a irmã Débora, para nos falar sobre a aplicação da visão do livro do Apocalipse para os dias de hoje. Eu gostaria que a irmã Débora falasse-nos um pouco sobre esse tópico. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês agora sobre as aplicações das visões de João, do livro de Apocalipse, do que foi revelado para ele. Então, nós vimos que com as suas visões, como Deus ele é. Vimos que Deus ele é santo, ele é soberano, ele é onipotente. Vimos que Deus ele é eterno. E nós devemos tratá-lo com o devido respeito ao qual ele é digno, que devemos ter reverência ao Senhor. Nós vimos também que impérios se levantaram e impérios deixaram de existir, mas o Senhor ele permanece para sempre, porque ele é eterno, ele é. Nós vimos também que no céu existem muitos louvores. O céu é repleto de louvor. Louvor ao nosso Deus Criador e ao seu Filho Jesus, pela sua obra triunfante, que pôde, através dela, nos religar novamente com o nosso Deus Pai. Então, como nós podemos aplicar hoje aquilo que foi revelado, através das visões de João? Nós sabemos que a obra do Senhor veio para que todos pudessem ter essa comunhão de volta com o Deus Criador. E o Senhor Jesus ele nos deu algumas ordenanças. Dentre essas, eu gostaria de ler, que está em Mateus 28, capítulo 28, versículo 18 a 20, que fala assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor Jesus, ele quer alcançar a todos. Nós não devemos ter distinção nem preconceito com ninguém, porque a obra dele, ao qual ele já triunfou, é para que alcance a todos. E o que nós temos feito? Como nós temos nos comportado para testemunhar daquilo que o Senhor fez para nós? Nós devemos também compartilhar isso, como o Senhor disse, para todos, em todas as nações. Mas se nós não vamos para longe, nós podemos compartilhar o amor dele e levar Cristo ao nosso vizinho, ao nosso colega de trabalho, ao nosso colega de faculdade, de escola, aos nossos familiares, para que todos possam desfrutar dessa alegria da salvação que o Senhor já venceu por nós. Não é isso? Então, sabemos também que ninguém que se achega ao Senhor é deixado de qualquer forma, mas antes experimenta todo o seu cuidado e todo o seu amor que ele tem para nós. Então vamos cumprir o ID do Senhor, para que um dia todos nós possamos estar lá presentes, nesse céu lindo, maravilhoso, repleto da glória do Senhor, cantando a ele louvores. Amém. Muito obrigado, irmã Débora. Meus irmãos, a visão do trono de Deus é concluída com a grande celebração de adoração ao Senhor. Prestam horas de louvor ao Deus que está no trono. As atividades celestiais têm um sentido de reconhecer a majestade e a autoridade divina sobre todas as coisas, e ele e todos os seus servos se submetem. Portanto, o Senhor precisa ser reconhecido como Deus
que está no trono. E todos os crentes precisam estar prontos para adorá-lo, declarando sua majestade sobre todas as nações. Meus irmãos, nós vimos hoje a parte da visão, e no próximo domingo a gente entra na parte dos selos. Mas alguns irmãos devem estar perguntando, onde é que o irmão Gildeval está? Nós estamos filmando a EBD hoje aqui no SEC, em Recife, no Seminário de Educadoras Cristãs. Nós quisemos prestar uma homenagem às nossas irmãs das Mulheres Cristãs em Movimento, e viemos gravar a nossa EBD hoje, filmar a nossa EBD hoje aqui em Recife, no seminário onde tantos irmãos passaram por aqui, onde o nosso pastor Walter foi professor, onde a irmã Antônia passou, Lisandra, irmã Ariete, irmã Tereza, muitas irmãs de nossa igreja passaram aqui fazendo seu curso de educadora cristã, seu curso de teologia ou curso de música. Então nós quisemos prestar essa homenagem a todas as nossas queridas irmãs das mulheres, as mulheres cristãs de nossa igreja, gravando a EBD hoje aqui no seminário em Recife. Um grande abraço a todos e até a próxima.